Olá, alunos! Sou a professora Meire. Sejam bem-vindos ao meu canal de matemática, o X da Questão. E hoje iremos falar de monômios. Monômios são expressões matemáticas de um único termo, que não envolve as operações de soma ou subtração. Um monômio é composto pela multiplicação entre o coeficiente e a parte literal. Entende-se de coeficiente a parte numérica e a parte literal é a parte das letras. Exemplo: 2x, 2 coeficiente, x parte literal, 4ab, 4 coeficiente, ab parte literal, 10x ao quadrado, 65z, y, onde o coeficiente é o número 1, que não aparece, b ao cubo, o coeficiente é 1, que também não aparece, 100ax ao cubo e 41, onde a parte literal é a letra elevado a zero, que também é igual a 1 e também não aparece. Então, vamos separar um monômio em coeficiente e parte literal. Eu tenho 2x, onde a parte numérica é o coeficiente e a parte da letra é a parte literal. 4ab, o 4 é o coeficiente e o ab a parte literal. 100ax ao cubo, onde 100 é o coeficiente e o ax ao cubo, parte literal. B ao cubo, onde a gente não vê o número, é o número 1, então o coeficiente é o 1, e a parte literal é o b ao cubo. 10x ao quadrado, o coeficiente é o 10 e a parte literal é o x ao quadrado. 61, o coeficiente é o 61 e ele não tem parte literal. O grau do monômio é a soma dos expoentes da sua parte literal. Se o monômio tiver apenas um expoente, então o grau é o único expoente dele. Exemplo: 9x à quinta. O grau é o próprio expoente, então ele é um monômio de quinto grau. Já embaixo, eu tenho dois expoentes, então eu vou somar o expoente 2 mais o expoente 4, daria 6, então é um monômio de sexto grau. Termos semelhantes são os monômios que possuem tanto a parte literal quanto os expoentes delas iguais. São termos de mesma família. Então, eu tenho aqui termos semelhantes: 6ax ao cubo e 100ax ao cubo. Repara que eles são da família ax ao cubo. Aqui do lado, 32 e 97. Como nenhum dos dois tem partes literais, eles também são semelhantes. 10ab e 3ab são da família AB. 2ya e 6ya são da família YA. 7bc e 9cb. Não importa a ordem. Repara que os dois têm o C e os dois têm o B. Eles são da mesma família. E 100z e 20z são da família Z. Vamos falar de adição e subtração de monômio. A adição e subtração de monômio só pode ser efetuada quando as partes literais são semelhantes. Então, se eu tenho aqui, família A, eu tenho 2A mais 7A. É só somar o coeficiente. Então, ao todo, eu tenho 9A. 5x menos 2x. Então, eu tenho 3x. 10ab menos 9ab. Eu tenho 1ab ou apenas AB. 6y menos 9y. Sinal do maior é menos, então eu vou ter 9 menos 6, 3y. 7bc e 3cb. Eles são da mesma família. Há o hábito de colocar em ordem alfabética por uma questão de organização. 7bc mais 3 seria 10bc ou 10cb, tanto faz a ordem. Eu tenho dois sinais de menos, eu vou somar, repito o sinal de menos, e 12xy mais 10xy, isso dá 22xy. Multiplicação entre monômios. Os monômios podem ser ou não semelhantes. A gente vai multiplicar coeficiente com coeficiente e vamos juntar as letras iguais. A gente vai multiplicar 2 vezes 2, que vai dar 4.
e vai repetir a letra do lado de fora, no caso o x. E a gente vai somar os expoentes de x. Aqui eu tenho 1 mais 1, então o expoente do resultado será 2. Aqui embaixo, vou multiplicar os coeficientes, então 4 vezes 6, 24. Vou repetir as letras. Se vocês olharem nos dois termos, eu vou ter x e y, então vou repetir essas letras aqui fora, x e y, e vou somar os expoentes de x. No primeiro termo eu tenho 1, no segundo termo eu tenho 1, então 1 mais 1 aqui vai dar 2. E o y, aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 2, então no resultado 1 mais 2 será 3. Nesse próximo exemplo eu vou multiplicar os coeficientes, então 5 vezes 6 daria 30. Veja que eu estou trabalhando com as letras x, y, z, então vou repetir elas aqui do lado, x, y, z. Vou somar os expoentes de x, então eu tenho 1 mais 2, aqui vai ser o 3. O y eu tenho 1 mais 3, então aqui vai ser o 4. O z eu tenho 1 mais 1, e aqui vai ser 2. No exemplo de baixo, vou multiplicar os coeficientes. 2 vezes 3, 6. E eu estou trabalhando com as letras x e y, então do lado do 6 vou colocar o x e o y. Eu só tenho um expoente de x, então fica 1. Eu também só tenho um expoente de y, então fica 1 também. No de baixo, eu vou multiplicar os coeficientes, então eu vou multiplicar 4 vezes 5 e vai dar 20. Vou repetir as letras do lado de fora, no caso eu estou trabalhando com as letras A, B e Z, e vou procurar os expoentes para somar. Só tenho esse A, então fica 1. Eu só tenho esse B, também fica 1. Eu só tenho esse Z, também fica 1. E eu posso escrever isso bem juntinho. Aqui embaixo, vou multiplicar os coeficientes. 20 vezes 2, 40. Vou repetir as letras em ordem alfabética, então vou colocar A, B e C. E vou procurar os expoentes para somar. Eu só tenho um A, então aqui vai ficar um A. Só tenho um B, então aqui vai ficar um B. Só tenho um C, então aqui vai ficar um C. Também vou escrever juntinho. Aqui embaixo, eu só tenho um coeficiente, então não tenho ninguém para multiplicar. Repito 6 e vou repetir as letras. No caso, x e A. Também poderia ser o contrário, A e x. Eu só tenho um x, então aqui vai ficar 1. Eu só tenho um A, então aqui vai ficar 1. E eu vou escrever isso juntinho, dessa forma. Divisão de monômios. A gente vai dividir coeficiente com coeficiente. E a parte literal, ao contrário da multiplicação, a gente vai repetir, mas a gente vai diminuir os expoentes. Então, vamos lá. Eu vou dividir 5 por 5, isso vai dar 1. Vou repetir o x e vou diminuir. 3 menos 2, 1. Como a gente não coloca 1 na frente da letra, nenhum no expoente, a gente vai escrever apenas x. Vamos para o de baixo. Vou dividir 10 por 2, vai dar 5. Vou repetir as letras e vou diminuir. X com x, 2 menos 1 dá 1. Não precisa escrever. Vamos diminuir os expoentes. 1 menos 1 dá 0. Z elevado a 0 dá 1. Então, você não precisa escrever. Fica apenas o 6. Toda vez que o expoente for 0, você não precisa colocar a letra. Vamos para o de baixo. 20 dividido para 10 dá 2. Repete o B. E vamos diminuir os expoentes. 3 menos 1 dá 2. É muito bom te ver por aqui. Aproveite, se inscreva no canal, dê o seu like e faça um comentário.